Oi pessoal, eu sou a Beca, esse é meu canal e sejam muito bem-vindos. Caso goste do vídeo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever. E bem, hoje eu vim aqui trazer uma lista de livros que focam muito mais em relacionamentos amigáveis, porque eu percebo que eu sou um tipo de leitura que o que mais importa pra mim em um livro de ficção é os personagens. Ou seja, eu gosto dos personagens porque eu gosto de ver pessoas lidando com pessoas e como os diversos autores conseguem fazer dinâmicas muito diferentes, mas que ao mesmo tempo você consegue se identificar, consegue se interessar por aquilo. E eu sinto que, por exemplo, eu consigo suportar um livro que tem uma construção de mundo rasa e medíocre, que tem algumas falhas na escrita, mas se o livro tiver personagens muito ruins, é bem difícil eu conseguir lidar com a história. Se eu não consigo me cativar aos personagens, eu provavelmente não vou gostar do livro, vou detestar, não importa se ele tem uma ideia genial, se o livro é incrível, muito bem escrito, tem o melhor mundo do universo, se ele não tem bons personagens, eu descarto. E geralmente os livros assim que focam muito em relacionamentos são livros românticos, que focam em relacionamentos amorosos. Entretanto, eu percebo que eu gosto muito de livros onde a amizade é o que prevalece ali, sabe? Que querendo ou não, é um relacionamento muito mais leve, sem tanto compromisso, mas não menos intenso. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. O primeiro livro dessa lista é também um livro que me deu a ideia desse vídeo, que é Os Amigos. Nome perfeito. Bom, eu estava ali com um monte de livros para ler, um monte de livro encalhado na minha estante, e ainda assim eu estava andando pela biblioteca da escola, procurando ali alguma coisa boa para ser lida, e eu achei este livro. Ninguém me indicou, nunca vi ninguém falando dele por aí, mas alguma coisa me chamou a atenção nele e fui dar uma chance. Esse é aquele tipo, aquela espécie de história que não tem muito um plot, um grande acontecimento. A gente está acompanhando justamente o que eu acabei de dizer, pessoas lidando com pessoas, no caso aqui é essa relação de amizade entre três garotos que estão ali entre seus 11 e 12 anos. Eles são crianças. E é aquilo, né? Eles estão crescendo, as coisas estão mudando, aquela fase ali onde o seu corpo tá mudando e tem novas exigências da escola e coisas assim. Só que o que é realmente interessante é que um deles passa pela experiência de ter um parente que falece. Então, esse livro vai girar em torno da morte, só que a morte aqui, ela não vai ser algo, sabe, como delicado e sensível, e como você supera a morte, o luto, coisa assim. Não é assim. Aqui a gente tá vendo crianças que estão curiosas sobre a morte. Elas não estão ali com aquele pudor todo, elas estão curiosas, elas querem saber o que é morrer, como é uma pessoa morta, coisas assim, esses pensamentos bem infantis mesmo. E aí eles resolvem vigiar um idoso que mora sozinho, que aparentemente não tem ninguém, e que como ele é um idoso, eles pensam, esse daí já vai pra cova daqui a pouco. E eles começam a vigiar esse idoso na esperança de que ele morra e eles possam ver como é a morte, o que realmente acontece, esse tipo de curiosidade mórbida, mas ainda assim que tá ali encaixada com a idade deles. E eles vão começar a se relacionar com este velhinho que tem um passado assim bem estranho e muito triste, obviamente. E essa é a relação, entendeu? A amizade dessas três crianças, mas também a relação que eles constroem com esse idoso. E eu achei assim, é aquele livro que, sabe, cada capítulo é uma historinha diferente, você não tem que ler com muita pressa, é muito interessante e é realmente assim, você, sabe, você sente como quando era com você, quando você tinha toda aquela infância de passar uma tarde inteira com seus amigos, de ter aquelas perguntas que todos os adultos estão cansados de responder. É uma história assim muito fofa mesmo, que eu recomendo bastante. Outro livro que segue a mesma pegada do anterior, que é Em Algum Lugar nas Estrelas, eu já falei bastante desse livro, que é aquela pegada meio sessão da tarde, que parece aqueles filmes de criança. Pra mim, esses livros têm muito aquela sensação de ponte para a terabithia, que é você ver um livro, um filme, uma obra que tem ali personagens jovens, que tem questionamentos jovens, mas que ainda assim consegue te impactar no final, sabe? É bem essa sensação que dá. Em algum lugar nas estrelas tem essa sensação também. É um livro que vai se passar no pós-guerra, e a gente vai ter esse menino aqui, onde a mãe acabou de falecer, então ele é enviado pelo pai, a qual ele está tendo um relacionamento muito conturbado, porque
a guerra terminou, a mãe faleceu e ele e o pai não sabem se relacionar, então o pai vai lá e o quê? Manda ele para um colégio interno, e lá ele vai se aproximar de um garoto que é estranho, entre aspas, sabe? Aquele garoto que é meio excluído, deixado de canto, e ele e esse garoto vão embarcar em uma aventura. É um livro bem sessão da tarde, assim, uma coisa bem leve, bem para relaxar, mas é muito fofo, é muito agradável. É uma leitura, assim, ó, prazerosa, vale muito a pena. Os dois outros livros que eu tava falando eram livros mais joviais, fofinhos, infantis mesmo. Agora a lista vai ficar um pouco mais madura. O próximo livro que eu venho trazer aqui é The Outsiders, Vida Sem Rumo. Esse livro eu não esperava nada, comprei literalmente porque a capa era belíssima e me surpreende bastante. Ele se passa na década de 60, é um clássico da literatura norte-americana e a gente vai aqui acompanhar um garoto que tá ali inserido num grupo de amigos, enfim, é, né, um livro realmente sobre amizade, só que eles são aqueles garotos marginalizados, garotos problemas, sabe? Que quando você vê passando na rua, você já espera que vai acontecer alguma confusão, e a maioria deles são órfãos ou têm famílias extremamente problemáticas, assim, extremamente disfuncionais. Então eles encontram neles mesmos, nesse grupo ali de amigos, a família que eles precisam. É claro que assim, eles não são muito responsáveis, não todos eles, porque assim, são personagens bem diferentes, tá? Todos aqui têm personalidades muito diferentes. Não estão ali sobre as melhores influências, e eles têm uma rivalidade com a galera mais rica da cidade. E aí, quando eles se envolvem em confusão com essa galera mais rica, toda a culpa recai sobre eles. Porque, assim, se nem os pais deles se preocupam com eles direito, o que dirá as autoridades, os outros cidadãos? E aí você vai ver esse grupo ali de meninos que, sabe, eles não vão ter a vida que eles merecem, eles não têm as oportunidades que eles merecem, e eles acabam se tornando problemas ali pra todo mundo. São personagens assim muito diferentes e você vai se apegando com eles e tem momentos extremamente tristes e tem momentos extremamente esperançosos. É um livro realmente muito encantador, mas muito triste em alguns aspectos. E eu recomendo esse livro principalmente para quem quer começar a ler clássicos e sempre fica com ele a pé atrás por achar que a escrita é muito difícil, porque a escrita desse livro é assim, extremamente fácil, extremamente. E é assim, se você quer um livro que fala sobre amizade, esse aqui é perfeito. A próxima obra dessa lista é A Amiga Genial, que é o primeiro livro de uma série de 4 livros. Então aqui a gente vai acompanhar duas amigas, a Lila e a Lenu. Então é realmente uma série de livros que falam só sobre a amizade dessas duas mulheres e os altos e baixos de suas vidas. Então a história começa com a Lenu contando sobre a amiga dela, a Lila. Então sim, é um livro que vai contar a amizade de duas pessoas, mas só narrado por uma delas. Então assim, uma visão bem parcial dos fatos. Então a Lenu vai estar aqui narrando as lembranças dela, a infância dela e essa presença marcante da sua amiga. Esse livro aqui só vai falar meio que sobre a infância e adolescência, mas a gente vai acompanhar na série de livros até a velhice. Eu só li o primeiro volume, mas tenho muita curiosidade de ler os outros livros e realmente gostei da história. É interessante você perceber que como essas duas meninas que crescem num bairro pobre da Itália, elas estão ali em contextos parecidos, mas a vida delas vai ser completamente diferente e vai se aproximar e se afastar em muitos momentos. Os amores que elas vão encontrar, as vidas profissionais, os dilemas serão muito diferentes e é muito interessante porque, por mais que elas estejam vivendo vidas tão opostas em alguns momentos, a amizade delas entrelaça a história e parece que tudo se encaixa, que tudo faz sentido, que realmente o fio condutor ser a amizade dessa série, desse livro aqui, é perfeito, porque faz todas as mensagens e toda a ideia do livro se encaixar perfeitamente. E são duas personagens muito intrigantes, muito complexas. Aqui a amizade ela não é tão idealizada, justamente porque a gente vai conseguir ver essa amizade sair do período da infância. Então, os livros que eu citei até agora, eles têm muito essa áurea mágica através da amizade, de como é bom estar ali com amigos. Já esse livro, ele traz aquela carga de ser uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, que em alguns momentos é uma linha tênue entre querer o melhor para o seu amigo, mas estar sentindo muita inveja e ter ciúmes e ter sentimentos conflitantes. Enfim, todas essas questões ali muito complicadas são abordadas no livro. É uma escrita muito fluida, muito deliciosa e toda a ambientação, né, da Itália em si é muito bem feita
e os personagens são perfeitos. Você vê os relacionamentos deles uns com os outros, é sensacional. O último livro dessa lista, mas não por isso menos importante, é a obra que me deixou despedaçada, com o coração partido em frangalhos, que é A Cidade do Sol. Quando eu li esse livro há muito tempo atrás, ele me deixou assim muito marcada. E aqui a gente vai acompanhar uma amizade entre duas mulheres que estão em um contexto assim de guerra, de terroristas do Talibã, de Afeganistão, assim, uma coisa extremamente caótica e perigosa se você for uma mulher, principalmente. E elas vão vir de circunstâncias de vidas tão diferentes. Assim, a história delas sozinhas já é bonita, já é legal de acompanhar, mas você vê a circunstância tenebrosa que une as duas, não é uma circunstância feliz em nenhum aspecto, mas que, querendo ou não, une as duas e faz com que elas encontrem força uma na outra. É muito bonito você vê essa jornada, você vê esse desenvolvimento cuidadoso e delicado para fazer essas duas pessoas muito feridas conseguirem, sabe, ter amizade, confiar em uma outra pessoa, terem fé na humanidade, entende? Porque as circunstâncias, as cenas descritas aqui nesse livro são muito pesadas, mas a amizade entre elas transforma esse livro em uma das obras mais belas que eu já vi na minha vida. E é uma leitura, assim, muito emocionante. Muito, muito, muito emocionante. Se tivesse uma palavra para definir esse livro, seria emocionante. Eu recomendo demais. Se você quer um livro que realmente tem ali uma amizade incrível, que te faça ter esperanças, assim, leia esse livro. Por mais que ele seja lindo e trágico, leia. É uma experiência que todo mundo deveria passar. Realmente amo demais esse livro. E a amizade dessas duas personagens é de encher seus olhos de lágrimas, de tão belo que é. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo e tchau, tchau!